pendrive. Este, o maior que você puder mostrar aí, se puder. Olha só, por que eu estou colocando esse mapa? Tem a ver com a travessia do Mar Vermelho. Aquele onde Moisés chega lá, levanta o seu cajado e as águas se abrem e eles partem a pés enxutos lá para o outro lado. Mas o que acontece nessa história é que ela tem sido contestada de várias formas, de várias maneiras. Há várias teorias sobre isso. Nenhuma delas inteiramente, ou nenhuma delas conclusiva, por faltas de dados, enfim, que possam nos garantir a devida localização onde aconteceu aquela passagem. Aí eu trouxe estes slides aí, que eu consegui pela internet, é foto de satélite isso aí, e eu vou apresentar aqui um resumo de quatro hipóteses, isso eu estou falando antes de entrar em Êxodo propriamente dito, tá, gente? Que são apresentadas pelos estudiosos, por pessoas que vivem para isso, para estudar mesmo, para tentar descobrir, arqueólogos, companhias que pagam para pessoas, pesquisadores fazerem isso, enfim, pessoas que têm autoridade nesta área. Então eles resumem em 4 possibilidades, mas tem mais, tá? Mais de 4, não são só 4 não. Um resumo, por exemplo, há uma que não está aí, que é muito corrente, há pessoas que defendem o seguinte: isso nunca aconteceu. Nunca houve essa passagem, isso é criação do povo judeu, que não tem o que fazer, que quiseram que o povo ficasse acreditando no Evangelho, acreditando em Deus, né? Tem essa, então nem trouxe, porque isso aí eu acho que não vale muito a pena para o cristão. Uma das que tem um grande número de seguidores lá. Só que no meu cristão isso não tem sentido. Né? Se você não acreditar no cristão na Bíblia, então você pode fazer outra coisa na vida, vai ser macumbeiro, você o que você quiser ser, menos cristão. Ou você acredita na Bíblia, ou então desista da vida de cristão. E as 4 hipóteses que estão ali, não sei se vocês estão enxergando esse número, engraçado, eu ganhei aquele, vou ficar apontando e esqueci lá em casa. Aqui embaixo tem o Monte Sinai, e logo em cima tem a hipótese 1, que seria o local de travessia, onde eles estão fugindo do Egito e atravessando o mar. A hipótese 2 seria aqui embaixo, nesse braço esquerdo. A hipótese 3 lá no canal de Suez, a hipótese 3 aqui no canal de Suez, e a outra hipótese lá em cima. Essa hipótese lá de cima, daqui a pouco eu vou dar uma palavrinha sobre ela, quando entrar em Êxodo. Aí eu vou dar uma palavrinha, e o caminho, eu vou apresentar outros mapas, e o caminho que eles estavam seguindo, e vamos tentar explicar por que eles seguiram aquele caminho. Então, nessa hipótese 1 aqui, alguns julgam que a localidade, pode deixar no mapa, tá? Não mexe nele não. Alguns julgam que a localidade se encontra hoje, onde está uma cidade chamada Nueiba, na língua deles lá, não sei se a pronúncia é essa. Tá? Lá no Golfo de Aqaba, hoje, tá? O braço direito do Mar Morto, nessa hipótese 1. Isso supõe que Moisés e o povo deixaram para trás o deserto do Sinai. Deixar para trás o deserto do Sinai na fuga vai de encontro ao ensinamento da palavra de Deus. Porque foi no deserto do Sinai onde eles ficaram um bom tempo lá parados, inclusive foi lá onde eles receberam os 10 mandamentos. Então, essa hipótese já começa a furar. Já começa a apresentar argumentos contra a palavra de Deus, que vai de encontro à palavra de Deus. Tá? A hipótese 2, o item 2, julga que o povo teria atravessado no atual Golfo de Suez, muito conhecido hoje, canal de Suez, Golfo de Suez, onde a largura vai de aproximadamente 10 a 50 quilômetros, 10 quilômetros a 50 quilômetros. O problema é que esse golfo está muito ao sul do Egito, onde eles estavam saindo. Olha só, na hipótese 2 aqui, onde eles estão aqui embaixo,
aqui no sul, o Egito poderia sair lá em cima, na hipótese 4. É muito distante. Então essa também começa a ficar meio desconjuntada. O problema é que está muito ao sul do Egito e da Palestina. Isso suporia um desvio exagerado no caminho para a terra prometida. A hipótese 3, essa do meio ali do Suez, retém que a passagem teria ocorrido na região dos Lagos Amargos, próximo à atual cidade de Suez, onde a área de mar é bastante breve, bastante estreita. Aí fica a dúvida, se poderia ser, seria ou não, nós vamos ver daqui a pouco lá de acordo com a Bíblia. E a quarta hipótese tem o aval dos biblistas, as pessoas que leem, essa tem mais aval, né? A hipótese 4, e pensa que a narração bíblica se refere à zona do Mediterrâneo, onde existe uma zona de pântano e não exatamente um mar. Lá em cima, na hipótese 4, teria sido lá naquela região essa passagem do Mar Vermelho. Então, eu estou aqui só trazendo antes e resumindo antes de entrar na lição propriamente dita, essa hipótese. E tem várias outras, gente, que não me interessou trazer. Talvez até que se eu desse palavra aqui agora, e se alguém quiser, pode até dizer, pastor, tem mais uma. Alguém quer falar? Além dessas 4? Pesquisaram lá? Ninguém quer dizer nada, não? Mas tem outra lá que eu não vejo muito sentido trazer, por isso eu não trouxe. Agora, Caio, vamos lá para o Êxodo, estudo de Êxodo normal, e nós vamos procurar mostrar mais ou menos onde se acredita que houve essa passagem. Mas eu quero afirmar aos irmãos que não existe a possibilidade ainda, não há como afirmar 100% onde foi, apesar de um versículo bíblico dizer cidade tal e tal, entre essa cidade eles existem, foi ali que eles atravessaram. Mesmo assim, nós não sabemos a localização daquela cidade. Hoje não tem como determinar a localização daquela cidade. Então, por isso que eu trouxe antes, para já deixar os irmãos mais ou menos familiarizados com as teorias que existem sobre a travessia do Mar Vermelho. Então, semana passada nós vimos as pragas do Egito, a instituição da Páscoa judaica, e hoje veremos sobre o local onde os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, dentre outras coisas que estaremos tratando também. Pode passar. 12, Êxodo 12, 35, eu queria que você ficasse com a sua Bíblia aberta. Eu já começo, eu gostaria que alguém lesse, Êxodo 12, 35. Os israelitas obedeceram à ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. Não passa, Caio, deixa aí. A pergunta agora é a mesma que eu já fiz no domingo passado. Por quê? Por quê que eles fizeram esse pedido aos egípcios? Qual a razão? Pois trabalharam uma vida toda fazendo tijolo lá sem receber nenhum tostão. Agora, na saída, eles pediram alguma coisa para recompensar o seu tempo perdido. O pastor Deusiano está dando a explicação que eles trabalharam como escravos. Não recebiam nada. Na saída deles, mesmo que seja às pressas, eles pediram para a forma de recompensa. Quem mais? Que mais? Eles iam também passar muito tempo, né? Teria que levar alguma coisa para essa travessia. Eles não sabiam ao certo quanto tempo ficariam, né, sem a possibilidade de ter essas coisas. Então, acho que também ia por esse lado. Alguém abra Êxodo 11, o verso 2, e leia, por favor. Êxodo 11, 2. Fala agora. Vamos, gente. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada homem peça ao seu vizinho e cada mulher à sua vizinha, joias de prata e joias de ouro. Fala agora ao ouvido do povo, e cada um peça ao seu vizinho, à sua vizinha, joias de prata e joias de ouro. Eu vou voltar à pergunta. Por que eles fizeram os pedidos? Porque Deus mandou. É essa a resposta direta que está na Bíblia. Mas é, né? Porque Deus mandou, aí nesse versículo, Deus mandando que eles pedissem aos seus vizinhos ouro e prata. Aí está a razão do porquê eles pediram. Primeiro foi ordem de Deus, né? E mais tarde nós vamos verificar que essas coisas foram utilizadas para a construção do tabernáculo, conforme o pastor Deusiano
Domingo passado já disse aqui. Eles utilizam ouro, prata, o ouro, no caso do tabernáculo, ouro para aquele ouro que eles receberam do Egito, fundiram, derreteram e fizeram o tabernáculo. E aqui nós podemos lembrar uma profecia de Deus. Passa aí, deixa eu. Aí, ó. Vamos lá, acompanha a leitura. Uma profecia de Deus, Gênesis 15, 13 e 14. Alguém volta lá em Gênesis 15, 13 e 14 e leia. Leia esse texto para me lembrar. Gênesis 15, 13 e 14. Leia. Então disse o Senhor a Abrão: sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Sabe também que eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. Olha só, olha essa profecia que foi feita lá em Gênesis, dizendo: eu vou julgar a nação que vocês vão se submeter a ela, e vocês, povo de Israel, sairão com muitos bens. Olha o link, olha a ligação de uma profecia feita lá, dizendo: vocês vão ficar 400 anos, cuidado com esses 400 anos aí, tá? Gente, isso aí é aproximado, tá bom? Não são literais. Se fossem literais, seriam 430 anos o cativeiro deles. E o verso bíblico vai nos dizer isso. Mas aí ele está colocando 400 anos, é aproximado, tá bom? Mais ou menos, nesse sentido. Então ele diz: olha, vocês vão ficar esses 400 anos de cativeiro, Deus, vai julgar essa nação que vai oprimir vocês, vai receber o julgamento de Deus, e mais, na hora que vocês saírem, vocês vão sair com muitas riquezas. Mas peraí, riquezas como se eles se eram escravos? E tem mais uma teoria lá, daquelas 4, é que eles nunca foram escravos no Egito, tá? Tem mais um grupo que resolveu acrescentar essa teoria também, que ali não houve escravidão, eles viviam em plena liberdade lá, o que vai de encontro à história geral, porque eles viveram sim como escravos, está provado na história geral. Aí o povo foi feito escravo, mas Deus disse: também eu julgarei o povo que tem bom. Em Êxodo 12, 35, foi exatamente, esse versículo 12, 35, foi exatamente o cumprimento dessa profecia aí. Êxodo 12, 35, quando eles deixaram aquela terra e saíram com todas as riquezas, e houve o julgamento de Deus na nação do Egito, pelas pragas e também pela morte do exército egípcio e seu faraó. Agora eu gostaria já de dar uma coisa para vocês aqui, porque eu acho que eu devo informar isso logo, já devia ter feito antes. Há pesquisadores que defendem com muita firmeza que não houve essa matança do exército egípcio naquela perseguição, tá? Que não houve. Há pessoas que defendem isso com firmeza. Então eu gostaria que aqueles que tiverem interesse... O materialismo que deseja encobrir tudo. Então eu gostaria que aqueles que tivessem interesse que acessassem o site www.semprequestione.com /mar-vermelho-descobrem.hotmail. HTML. Acessem esse site. Eu ia trazer isso aqui, mas a coisa ia demorar muito e eu não tenho tempo para isso não. Que vocês vão ver que arqueólogos descobriram restos do exército egípcio do êxodo bíblico. Eles descobriram restos das rodas, tipo de arma, já foram descobertos, já foram publicados isso aí. Então, é só para rebater aqueles que defendem: não, isso aí não existiu não, isso é conversa fiada, isso é dos cristãos, isso é dos judeus, enfim. Então, já foram descobertos restos
relativo a isso aí, inclusive em número, tá bom? Se vocês acessarem isso aí, na casa de vocês, evidentemente, vocês vão compreender melhor o que eu estou dizendo. Então, o Êxodo 35 foi exatamente o cumprimento dessas promessas. Qual a lição que a gente tira disso? Que as promessas de Deus não falham. Não falham, não adianta, não vão falhar nunca. Não importa quanto tempo vão demorar para acontecer. Não importa. Olha, mais de 400 anos foi dada uma promessa. E ela aconteceu, tal qual Deus tinha falado. Está registrada a promessa, está registrado o seu cumprimento. Êxodo 12, 37. Êxodo 12, 37. Olha, os estudiosos defendem que saíram cerca de 2 milhões de pessoas do Egito. Gente, esse número de 2 milhões, eles são feitos em cima da informação de 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, que deixaram o Egito. Então, calcula-se por família aí, cerca de 3 ou 4 pessoas, 3 pessoas. Então, seria 600 mil homens, multiplicado por 3, dá 1.800.000, não é isso? Você vê 18 milhões. Então, aproximadamente 2 milhões de pessoas. Mas temos bons escritores que também defendem a faixa de 1 milhão. Então, se vocês enxergarem por aí 1 milhão, 1.500.000, 2 milhões, não se preocupe, não tem como determinar exatamente, nós não tínhamos um censo para dizer quantos saíram naquela época de lá. Não tem, não existe. Então, contando que a Bíblia está dizendo que 600 mil homens saíram de lá, você vai mais ou menos fazer um cálculo aí, quanto por família, dá 2 milhões, uns dizem 2 milhões, eu prefiro ficar com os 2 milhões, mas tem estudos muito bons que dizem, não, foi 1 milhão, aproximado, tudo aproximado, tá bom? Então, eles defendem isso aí. Você imagina agora uma quantidade dessas, deixando uma localidade e dirigindo para outro lugar. Eu creio que em Brasília hoje nós temos exatamente mais ou menos 2 milhões de habitantes, DF, Grande Brasília, DF. Eu falo em 3 milhões. Quase 3 já? Pois é, então, o pastor Deus já tem mais ou menos. Seria mais ou menos juntar todo mundo do DF e dizer assim, vamos para São Paulo, todo mundo a pé. Seria mais ou menos isso. Imagine, 2 milhões de pessoas, 1 milhão, vou botar 1 milhão de pessoas andando assim, tendo a liderança de uma pessoa, Moisés, com toda a carga de problemas que advém do ajuntamento de pessoas. Aqui nós somos cerca de 100 membros. Já tem tanto problema com o pastor, que dividiu a carga. Já tem tanto problema que às vezes ele precisa dar uma saída para esfriar a cabeça, senão vai derreter. Imagine 1 milhão ou 2 milhões trazendo problemas para Moisés, que seria aquele que recebeu a responsabilidade de conduzir. Êxodo 12:40 mostra com mais exatidão o tempo de cativeiro do povo de Israel no Egito. A tradução que diz cerca de 430 anos. Mesmo assim, esses 430 anos ainda não são literais, tá, gente? É aproximado, não deve falar exatamente isso aqui. Porque aí você tem uma série de fatores que você tem que calcular. A escravidão começou quando? Começou quando José foi para o Egito, ficou preso, depois tomou a posição. Começou quando sua família veio e teve aquela região lá para eles ficarem, só para eles. Começou depois que o outro faraó, que o faraó da época de José morreu, e o outro faraó assumiu e ali impôs uma carga, porque o povo de Israel estava crescendo muito e eles ficaram com medo. Quando começou de fato essa escravidão? Então é por isso, e por esses outros fatores que a gente coloca em mais ou menos 430 anos, por falta de dados para a nossa compreensão melhor e afirmação, sem qualquer dúvida do tempo. Êxodo 13:1. Êxodo 13:1. Nós iniciaremos o estudo sobre as leis dadas por Deus, quando o conceito de consagração, qual o conceito de consagração? Ato por meio do qual se dedica uma pessoa uma coisa a Deus. Esse é o conceito de consagração. Ato por meio do qual se dedica uma pessoa uma coisa a Deus. Se você quiser consagrar sua casa a Deus, você pode? Como?
Por meio da oração. É uma das formas de você consagrar, é por meio da oração. Mas há outras formas de você consagrar. Por exemplo, quando os reis, quando Davi foi ungido, foi consagrado a Deus, o que aconteceu? Não foi ungido? Então a unção, aquele óleo, foi uma forma de consagrar Davi ao reinado. E outras autoridades que eram consagradas naquela época. Então, há mais de uma forma de consagração. É isso que eu quero mostrar nesse versículo, Êxodo 13, 1. No tempo do Velho Testamento, então, passa mais uma. Deixa eu ver se é isso. Está aí, ó. Maneira de se consagrar, né? Sacerdotes, reis, que eram consagrados usassem o óleo. Pode passar. Êxodo 13, 12. Todo o primeiro filho deveria ser consagrado ao Senhor se fosse macho. Todo o primeiro filho do casal, dos animais, também dos animais, não era só de homem, não, era de animais também, deveriam ser consagrados ao Senhor se fosse macho. Se fosse fêmea, não havia consagração, só se fosse macho. 13, 12, 13, 15. Temos então a explicação sobre essa lei, dessa consagração dos machos. Os primogênitos dos animais seriam sacrificados e os primogênitos humanos seriam resgatados, ou seja, seriam consagrados ao Senhor. Por isso essa consagração dos animais. Aí alguém leia o Êxodo 13 e 15 para compreenderem melhor o que eu estou dizendo. Porque sucedeu que, endurecendo-se o Faraó para não nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso, eu sacrifico ao Senhor os machos de tudo que há de amado, porém a todo primogênito de meus filhos eu resgato. Muito bem. Então, essa aqui é a explicação dessa lei. Por que de sacrificar, por que de consagrar? Cabe lembrar aqui, Lucas 2, 21 a 24. Alguém abra Lucas 2, 21 a 24. Os irmãos se lembram desse texto em que Jesus é consagrado? É levado ao templo? Ou não? Não leia, alguém leia. Completando 8 dias para ser circuncidado, o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamaram o anjo, antes de ser concebido. 21 a 24. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Tá. Estão vendo Jesus cumprindo a lei? Os pais de Jesus cumprindo a lei? Levando Jesus para ser consagrado. Êxodo 13, 17. Deus conduz seu povo junto à terra prometida. Ele havia feito a promessa. Nesse verso vemos que havia um caminho mais perto para se chegar à terra prometida. Contudo, Deus não conduziu o povo pelo caminho mais perto. Por que Deus resolveu levar seu povo por um caminho mais longo? Porque o povo estava se tornando um povo altamente idólatra e precisava ser educado no deserto. Certo? Coloca o mapa, por favor, o próximo. Acho que tem um mapa, o próximo. Gente, olha só. Ele sai lá de Ramsés, aquela cidade. Tinha um rei com esse nome também, tá? Ele sai de lá. Eles iam para Israel. Está vendo os Ramsés a Israel a linha direta? Isso foi linha direta pertinho, ó, no deserto. Passa. Peraí, só um pouquinho. Então, segura aí, não mexe não. A pergunta que eu fiz é: Deus resolveu levar seu povo por um caminho mais longo. Por quê? O pastor Deusiano já deu uma explicação geral, ampla.
Mas na verdade, naquele instante ali, estão vendo aquele quadradinho amarelo lá na esquerda? Na minha esquerda? Logo no início é o deserto, essa parte é um deserto. E aí nesse deserto havia uma nação beligerante. E Deus não queria que o povo deles já entrasse em guerra com essa nação, naquele instante. Então, além da explicação que o pastor José já deu, que é mais teológica, mais geral, seria de ensinamento para o seu povo, ensinamento do poder de Deus, ensinamento de obediência, ensinamento de viver a vida em obediência a Deus. Além desse, que é mais teológico, mais amplo, está certo? Respondeu, está certo, errado não. Tinha uma nação logo ali no início, por ali no meio, ali no deserto, que era uma nação beligerante, ela gostava de viver em briga e guerra. Vocês já vão ver qual é essa nação. E então Deus manda eles fazerem uma curva. Então uma viagem que poderia demorar, sei lá, 40 dias, demorou 40 anos para eles chegarem à terra prometida. Passa o próximo slide. Êxodo 13, 19. Moisés levou os ossos de José do Egito. Não sei se vocês se lembram, estudo de Gênesis, nós falamos que José tinha pedido que não deixassem os seus ossos lá. Então, agora, depois de todos esses anos, foi feito um juramento e foi cumprido cerca de 400 anos mais tarde, esse juramento. E no Êxodo 14, 1 e 2, vem uma pergunta, próxima. Que entendimento você tem desses versos? Leia, Êxodo 14, 1 e 2. Já volto ao mapa para explicar para vocês a nação. Alguém leia, Êxodo 14, 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar do fronte de Baal-Zephon. Tá, agora passo. Lá vai avante. Olha só. Ramsés, ele sai de lá, estão indo, atravessando o deserto, junto a Israel, chega em Sucote, continuam rumo a Israel, que está aqui na direita, chega a Etam, opa, aí tem uma interrogação ali em Etam. Essa interrogação é porque não se sabe ao certo, tanto Etam quanto Pi-Hahirote, não se sabe ao certo a localização hoje. Poder dizer assim, fica meridiano tal, latitude tal, longitude tal, fica aqui. Não se sabe, não é possível. Então, mais ou menos ali naquela região tinha essa nação. Desse grupo. Sai dessa cidade aqui. Aí, olha, eles estavam indo rumo ao deserto. Vocês estão vendo que eles estavam indo rumo a Israel, a nação santa, a nação prometida. Aí eles voltam. Eles voltam para dentro do Egito. Eles vêm para Pi-Hahirote. Estão sabendo que eles deveriam andar para lá, e Deus disse, não, vai até aqui e agora volte. Essa volta é exatamente por conta da nação que estava no deserto. Eles disseram, vocês não vão se confrontar ali agora. É evidente, gente, que isso não está escrito desse jeito na Bíblia. Isso é a conclusão que chegaram os estudiosos. Para eu preparar essa missão, eu tive que ler várias coisas, vários comentaristas. E estou trazendo aquilo que mais se coaduna com o ensinamento bíblico. Se você concorda ou não, é problema seu. Se você entende que é outra teoria, fique com outra teoria. O que o pastor Jonas está trazendo é aquilo que ele, depois de ler vários comentários, concluiu que o que mais se aproxima com o ensinamento bíblico é exatamente este. Então eles chegaram aqui nessa cidade, Pi-Hahirote, que também não tem como a gente dizer o local certo, porque se tivesse, eu saberia exatamente o local que eles atravessaram o Mar Vermelho. Mas não tem como dizer. Estava aqui, era aqui essa cidade. Os vestígios foram encontrados, era aqui.
Se encontrasse, eu saberia exatamente onde eles atravessaram uma avenida. Mas nós não tivemos isso. Herodes. Agora, Êxodo, daqui a pouco a gente vai voltar no outro mapa. Êxodo 14, 4 e 5. Deus anuncia que endurecerá o coração de Faraó. A notícia que chega a Faraó é que o povo está fugindo. Olha só como é que são as coisas. Aquela história de você dizer uma coisa ali e chegar ali de outra forma. Olha, não foi Faraó que já tinha liberado o povo para sair? Agora vamos lá dizer a ele que o povo está fugindo. Mas não tinha liberado? Como é que está fugindo? Tá? Foi embora. Acabou. Então o Faraó volta a endurecer seu coração. Só que dessa vez aqui, Deus endurecerá o coração. Ele volta a endurecer por providência de Deus. Nós já explicamos no domingo passado que esse endurecimento se dá com o objetivo de chegar a um ponto final, a chegar até o ponto em que Deus já havia determinado que era necessário acontecer, também para o julgamento daquela nação do Egito. Êxodo 14, 9. Êxodo 14, 9. O povo de Deus encurralado, o exército de Faraó atrás e à frente o mar. 14, 11. O povo começa a murmurar e a duvidar do plano de Deus, minha gente. Um povo que assistiu às 10 pragas, um povo que está sendo conduzido no deserto, de dia, protegido por uma coluna de nuvem, e à noite por uma coluna de fogo. Um povo que está vendo Deus providenciando os meios para ele, de repente começa a murmurar. Por quê? Atrás dele tinha um exército querendo matá-los, prendê-los novamente. E à frente um mar que eles não podiam transpor. Qual deveria ser a atitude deles naquele instante, depois de tantos exemplos que tiveram? Nós vamos ver que a atitude deveria ser de clamar ao Senhor. E aí isto pode ficar de lição para nós. Quando as coisas estiverem sem saída para você, quando você entender que tudo está dando errado na sua vida, quando você entender que não há relacionamento, que só tudo é contrário ao que você quer, em vez de murmurar é pecado, em vez de murmurar, clame a Deus. Se você acredita nele, se você tem fé nele, em Deus, clame a Deus. Suplique a ele a solução para as suas dificuldades. Não fique murmurando. É a lição que a gente tem, que uma das que nós podemos tirar aí. Êxodo 14, 15, 16. Todo o povo já tinha experimentado o poder de Deus no Egito, e durante a caminhada, com a nuvem de dia e o fogo à noite, com a naturalidade, e com a naturalidade Deus falou a Moisés para marcharem. Ora, mas tem um mar, como é que eu vou marchar no mar? Passem pelo meio do mar em seco. Meus irmãos, olha que haver fé nesse instante. Ao contrário, você não vai passar. A lição que nós podemos tirar desse verso 14, 15 também é que, quando as situações parecerem impossíveis de serem transpostas, Deus mostra a solução. Recorra a Deus, Ele mostra a solução. Você acredita nisso? Você tem fé nisso? Que Ele vai mostrar a solução para você, que você vai seguir esta solução apresentada por Ele. E como virá essa solução? Bom, no nosso dia a dia ela pode vir por um bate-papo, uma pessoa que tenha experiência naquele assunto. Ela pode vir pela leitura da palavra de Deus, ela pode vir por um sonho. É o menos provável, mas pode. A gente não pode tirar essa possibilidade de sonho, ser Deus falando conosco também. Se não for influência do dia a dia, de programas de TV, de cinema, onde você vai e aquelas vozes, principalmente se você tem a mania de ficar ouvindo muito alto, ou se tiver cenas de terror ou algo de suspense em pessoas que você, a sua mente grava aquilo, aí daqui a pouco seu subconsciente quer explodir, quer soltar aquilo ali e solta através dos sonhos.
Aí você vai dizer, foi Deus que me disse que eu não deveria passar debaixo daquela escada. Mentira, foi um filme que você assistiu que deixou você maluco e seu subconsciente tinha que explodir de alguma forma e ele explodiu com medo de sono. Isso é facilmente explicado pelos psicólogos. Então, cuidado com os sonhos. Eu digo que a maneira menos acreditável, mas é possível. Deus pode nos falar assim por sonho. Basta que você esteja em sintonia com ele e ele pode falar a você por sonho. Mas a maneira melhor é Bíblia. Tudo que eu preciso para o meu comportamento, minha viver nesta terra, minha vivência nesta terra, está na Bíblia. Tudo. Inclusive a salvação. É mais importante. São 14, 19 a 20. A nuvem colocou-se entre os egípcios e o povo de Deus, de forma que para os egípcios dificultava a locomoção, para o povo de Deus facilitava a locomoção. E lá em Êxodo 14, 25, os egípcios reconheceram que o Senhor pelejava pelo povo de Israel contra os egípcios. Olhem só como é que são as coisas. Por que eu quero frisar isso aqui? Mega Feira dos Goianos, no setor de loções, TF 420. Nem sou mais goiano, eu estou pertinência, pessoal, não precisa Por que eu quero frisar isso aqui? Porque há quem diga que essa travessia não aconteceu, conforme eu disse aqui. E a palavra de Deus vem e diz, olha, há uma coluna que impede, que deixa tudo escuro, não deixa você passar, você tem que andar mais devagar mesmo com a sua carruagem, porque você não está vendo o caminho que já praticamente não existia naquela época. Então, essa coluna retarda os egípcios, o exército de Faraó, e dá tempo para que o povo de Israel atravesse o Mar Vermelho. E aí, diante de todos esses acontecimentos, os próprios egípcios entenderam, alguns deles, que o Senhor pelejava contra os egípcios. E eu fico imaginando se nesta hora alguém procurou o Faraó e disse, olha Faraó, e procurou sim, olha Faraó, esse Deus está pelejando contra nós não podemos. Não, sou obstinado, vou pegar essa raça de volta, vamos lá. Pronto, morreram todos. Então cai, aí fica ruim, né, de eu afirmar isso, mas eu vou afirmar, cai por terra também o argumento de que não aconteceu essa passagem do Mar Vermelho, que o exército não perseguiu, que o exército também não morreu afogado. Só um pouquinho. Que o exército não morreu afogado, cai por terra também. Só por esse fator aí. Só que esse fator é registro bíblico. Aí a pessoa que avisa, que faz as pesquisas e que diz isso aí, diz assim, não, mas não acredito na Bíblia. Então paciência, eu creio na Bíblia. Sim, Júlio. Há algum registro de que o Faraó também foi junto? Foi. Ele foi junto também. Essa foi uma das coisas que eu fui pesquisar. Ele estava junto. Naquele período, era típico dos reis não verificarem. Ele ia junto com o seu exército. Então, não está na Bíblia dizendo que ele estava ali morrendo afogado, mas todos os outros fatores dizem que ele estava junto. Inclusive, naquele site que eu disse, eles encontram um tipo de arma, que aquela arma deveria ser usada por uma pessoa de alta autoridade, que deveria ser, poderia ser o Faraó. Cetro. Não é bem o cetro, é uma arma de guerra que ele utilizava. O formato dela e o ouro, eles chegaram à conclusão que não era utilizada pelos demais soldados, mas sim por uma autoridade. Então, se ele foi, a Bíblia não fala se ele morreu junto também, mas porque a gente vê esses históricos, quando o país estava em guerra, o Faraó, o rei, o Faraó estava na frente e ele não tinha mais herdeiros. Então o Egito ficou sem alguém no trono.
Isso é herdeiro para aquilo também. Entendi. O Egito ficou sem ninguém no trono e sem herdeiro, porque não tinha mais ninguém. O outro assumiu. Nós temos registros, aí vem a história geral, que mostra que o Egito não acabou. Ali foi só um exército, o povo permaneceu lá, as mulheres, as crianças e outras autoridades permaneceram, tá? Ali foi o exército dele. E outros assumiram, tá? Depois dele. Ele devia ter mais filhos, né? Morreu Não. só o primogênito. Não, era aquele primogênito, era aquele. O primogênito dele, que ele tanto amava, e como criança já morreu ali mesmo, ainda criança. Foi uma das crianças que morreu. 14:25. Já foi. Aí vem uma pergunta, que é o problema, né? Pode passar. Em que local do Mar Vermelho os israelitas atravessaram? A resposta é esta aí, gente. Provavelmente foi na região onde hoje existe o Golfo de Suez. Provavelmente. Estipulação, né? Provavelmente. Faraó morreu tragado pelas águas do Mar Vermelho. Aí, João Júnior, vai responder o que está dizendo que Faraó morreu. Leia lá, Salmo 136, 15 e 17. Mas lançou o Faraó e o seu exército no Mar Vermelho, o seu amor dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, o seu amor dura para sempre. Feriu grandes reis, o seu amor dura para sempre. Então Faraó morreu, mas está registrado lá no acontecimento que ele morreu, foi registrado anos depois. Como e por que foi registrado? Não me pergunte, eu não sei. E eu acho que ninguém vai saber. Mas lá em Salmo, eles devendo crer. A tradição ia passando de geração a geração. O pastor Deusiano está falando da tradição, foi passando de geração em geração, e era assim que acontecia. Mas eu quero dizer que lá em Salmo diz que ele morreu, então é por isso que eu digo a você. Ele morreu, inclusive, mas lá em Êxodo não tem, não fala ele morrendo. Mas ele ia, é isso que era norma, era regra o rei liderar o seu exército. Bom? Aí, pastor, por que você acha que foi ali, nesse local, perto de Suez? Sim, alguém ia perguntar alguma coisa aí? Não, só o versículo 28 do capítulo 14, ele termina, na minha versão aqui em inglês, falando ninguém sobreviveu. Quando você coloca ninguém, entra o faraó também, até porque era comum o rei, no caso o faraó, estar à frente do seu exército. Porque tem um grupo aí que defende que ele não tinha ido, entendeu? Que ele teria ficado lá. A pergunta então, gente, qual foi que eu fiz isso? Falou uma outra. Passe o próximo slide. Sim, então vamos lá. De novo esse mapa, e olha só aquela última seta, o que ela está dizendo ali? O local provável, pelo amor de Deus, provável de eles terem ultrapassado o mar foi no canal de Suez, ali naquele local do canal, porque para baixo ali, vocês não estão vendo, mas aumenta muito, lá naquela parte azul é o mar Mediterrâneo, não tem como ele indo por lá, e essa parte estreita que vem e abre aqui é o estuário do Rio Nilo, onde ele, várias ramificações fazem uma parte alagadiça para cair lá no mar. Então, minha gente, o que eu quero mostrar aqui, que foi em Airote, onde ele teria feito esta passagem. Se você pegar esses trechos aí que eu estou lendo, eu salto muito, né? Êxodo 14, 25 até 15, você vai ver as cidades por onde ele passou, já estão aqui, Ele sai de Ramsés, vão para Extã, ali tinha esse povo que era um povo beligerante, vão para Sucote, Jatã, aí volta para Piaiote, e de Piaiote ele ultrapassa o mar. A abertura foi feita nessa região. É provável que tenha sido feita ali. É provável. Agora, tem outra coisa que eu preciso também dizer aos irmãos, não sei se está aqui no final,
Eu acho que não. É que hoje existem cientistas que numa animação de um programa que ele anima, ele prova que essa abertura do Mar Vermelho se deu por conta de ventos. Isto é possível, ele prova isto, tá? Que vem um vento de um sentido lá, este vento bate naquele local e abre as águas num período de aproximadamente 4 horas. Se você for pesquisar isso na internet, você vai achar. Inclusive foi objeto de publicação na Veja de 2017. Revista Veja, 17 ou 16, não lembro. Esse experimento dele. Ele prova isso durante 4 horas. O problema é que aí vem o problema para a gente, que estudamos a Bíblia, para nós que estudamos a Bíblia. Espera aí. Vamos imaginar que seja só 1 milhão de pessoas andando no mínimo 10 quilômetros. Vamos imaginar que foi o local mais estreito. Vamos imaginar, só imaginar, gente, só conjectura agora. O local mais estreito, uma extensão de 10 quilômetros, 1 milhão de pessoas carregados, velhos sendo carregados, crianças sendo carregadas, atravessar 10 quilômetros em 4 horas. Imagine isso. Eu tenho gastado um dia. Precisa de muito mais tempo. Eu quero que vocês imaginem isso. Imaginando isso, nesse período de 4 horas, eu já começo a desconfiar que essa teoria dele não cabe. Que é possível o vento abrir, tudo bem, eu concordo com ele, é possível. Dependendo da força do vento abrir, ele prova isso. Levar o fogo. Oi? Ele levar o fogo. Levou o fundo. A força fundo? do vento e atingiu o povo também. O povo, né? Isso. Como é que eu falei para esse aí? É o seguinte: quem criou o vento? Mas aí nós estaríamos entrando na Deus utilizando os elementos da natureza para abrir. E ali, pelo menos a maioria dos cristãos entendem que foi um acontecimento sobrenatural mesmo. Moisés bateu e a água se abriu. Se foi com vento, se foi com, sei lá. Pastor? Se fosse com vento, pastor. Sim, pastor José. Se fosse com vento, ninguém ficava vivo. Havia uma força tão grande que as pessoas não suportariam. Isso, olha só, gente, eu estou trazendo para vocês as informações e não estou dizendo que eu acredito nela, pelo contrário, eu discordo dela, eu estou mostrando por que discordo. Em que eu acredito? No poder de Deus agindo em favor do homem. Dizendo assim, quando ele disse para Moisés: Moisés, vocês estão murmurando? Marchem! Moisés marchava para onde? Ao mar. Aí Moisés levantou o cajado, a água se abre. Olha, eu vou lá. Tudo bem. Mas espera aí, vem ali atrás, tem um pessoal que quer me pegar. Só que tinha uma nuvem atrapalhando o caminhar deles. Então, é nisso que eu acredito, tá, gente? Mas como nós estamos numa escola bíblica, eu preciso trazer essas informações. Aqueles mais perspicazes vão sair daqui e vão tratar mais o assunto, vão procurar na internet, vão procurar livros, vão procurar comentários, vão achar inúmeros comentários a favor e contra. Eu trouxe aqueles que eu acho mais do nosso tempo, enfim. Então, é nesse sentido que eu quero que vocês entendam, mas eu preciso trazer, eu não estou aqui dizendo que... Por quê? Porque no momento em que você sair daqui, se um dia você tiver uma conversa, você vai, pelo menos, um mínimozinho, você vai ter na sua mesa, pastor, disse um negócio assim, tal, sei lá, nesse sentido, tá bom? Sim, André. É porque, assim, na verdade, quando esse cientista Carl Lewis faz esse comentário, ele usa justamente, eu estava conversando com o Josiane, o 14:21, que fala sobre esse vento que soprou a noite inteira, né? Então ele se baseia nesse sentido. A questão do vento que vem do oeste, uma coisa assim, e que teria, como soprou a noite inteira, mais de 100 km por hora, poderia ter feito
Isto. Então, é isto. Não sei se vocês estão entendendo. Quem não tiver, por favor, fale agora. Para ele não sair daqui com mais dúvida do que entrou. Então, vamos seguir. Vamos passar um pouquinho. Então, provavelmente esse foi o local. Só que ali mesmo, em Gairote, não tem como eu dizer que era ali, nessa cidade. Não tem. Não tem. Ela ficava nessa região aí. Mais para cima, mais para baixo, 10 quilômetros, 50, não sei. Colocaram ali só para dizer, olha, foi aqui, foi aqui. Mas não sei exatamente onde. Eles, os pesquisadores também, não. Êxodo 15, 22. O povo andou 3 dias pelo deserto e não encontrou água para beber. Êxodo 15, 24 e 25. Mais murmuração do povo. Aí eu coloco aquele cuidado. A murmuração é uma reclamação ingrata. Quando você murmura, você está sendo ingrato. Moisés fez o que o povo deveria fazer. Ele clamou a Deus e buscou a ajuda do Senhor. Lição: Deus quer que clamemos a Ele com fé, quando estivermos passando por momentos difíceis. Próximo. Êxodo 16, 1. Eles já estavam andando há um mês. Êxodo 16, 11 e 12. Deus providencia carne e pão para o povo de Israel. E Êxodo 16, 31. O pão foi chamado de maná, ou pão dos céus, maná de Deus. Êxodo 16, 35. Os filhos de Israel comeram maná 40 anos, até chegar aos termos da terra de Canaã. Durante esses 40 anos, Deus não deixou faltar o maná, as provisões para o povo de Israel. Durante 40 anos, Deus providenciando, dando a eles ali aqui. Alguma participação? Alguma pergunta? Pastor, eu fico assim, não sabe se esse povo que viajou essa volta, não é porque eles estavam no deserto e ia ficar sem água? Aí seguiram a versão da água. Eles fizeram essa volta, estavam tão perto de pegar essa água, era deserto, né? Se você pegar os versos bíblicos, vai dizer que foi Deus que mandou eles voltarem. Eles não tomaram aquela direção porque faltava água. Foi porque Deus mandou. Quando ele está naquele mapa indo, que quando ele iria reta para atravessar o deserto, e tem aquela nação, Deus manda, não, volta por aqui, vá para cá. Nos estudos anteriores, nós vimos que Deus tinha um plano para eles. E esse plano passa pelo que o pastor Deusiano já falou aqui. Evidentemente que eu não estou agora simplesmente me atendo ao êxito. É geral. O plano era que aquele povo aprendesse a ser obediente a Deus, tivesse uma experiência e contasse essa experiência. Que nesses 40 anos, as crianças que fossem nascendo nesses 40 anos já recebessem essas lições e fossem transmitidas aos seus sucessores. Então, não é por conta, não só a água é o mínimo. Tanto é que eles andaram 3 dias sem água, mesmo seguindo esse braço ali, mas não tinha água para beber. O que é que Deus fez? Toca nessa pedra aí e vai aparecer água. Lá em Mara, significa amargo, aconteceu isso. Então, não é por conta da falta de água. A falta de água é nós querendo resolver os problemas por nós mesmos. Por exemplo, se eu vou hoje procurar um lugar para morar no mais distante da civilização, eu não vou procurar um deserto, eu vou procurar um que tem água para beber, senão eu vou morrer, evidentemente. Mas com o povo de Deus foi diferente. Ele manda que o povo volte. Não, desce para cá, volta por esse outro caminho. E um lugar que ele poderia passar 30, 40 dias, ele passou 40 anos. Numa viagem que ele poderia fazer assim, ou sei lá, 60 dias, ele passou 40 anos sendo trabalhado esse povo, preparando esse povo para entrar na terra prometida. E aí mais tarde nós vamos ver que Moisés nem entrou. Sim. Não guardava. Porque, assim, quando Deus fala
Se eles guardassem todo dia, eles tiravam a pau, né? Já amanhecia podre, não dava mais para comer. Eles só guardavam naquelas datas do sábado, que eles não poderiam trabalhar. Nesse período eles guardavam. Guarnição para 2 dias. Isso, desobediência. E Deus queria a obediência deles, mas mesmo assim eles continuavam desobedientes. Eles precisavam aprender isso. E esse caminho, por esse deserto até chegar lá, eles atravessaram muitas dificuldades porque não souberam clamar a Deus. Porque não. É como se eles não acreditassem em Deus. Quer saber uma coisa? Vamos dar um exemplo aqui na nossa igreja. Quantos zilhões de vezes nesses 7 anos eu já falei que nós devemos evangelizar alguém? Se eu levar, me diga aqui, levante a mão quem nos últimos 72 horas evangelizou uma pessoa. Levante a mão. 3, 4. E os outros? Está vendo? Continua o mesmo povo. Duro. Queremos sempre fazer o que quer sem obedecer a Deus. A mesma coisa, não muda nada não, só muda a hora e o tempo, as pessoas, a coisa permanece a mesma. Essa desobediência que nós estamos vivendo hoje, principalmente hoje, tem trazido consequências mais danosas para nós nesta igreja, por falta de seguirem o que o pastor está dizendo, que não está dizendo o que ele quer que faça, que a Bíblia quer que nós façamos. De novo, fazer. Quantos estão fazendo diariamente estudo bíblico em casa? Levante a mão. Em família. 1, 2. Quantas milhões de vezes eu já falei nesses 7 anos que todos devem fazer estudo bíblico em casa, porque isso une a família, porque isso traz um conhecimento, porque as crianças passam a respeitar os pais. Quantas vezes eu já disse isso aqui, gente? Quantas vezes? 2, desse grupo que está aqui, 2 estão fazendo. Aí começam a ver as dificuldades, não sei por quê, porque eu. Porque eu. Porque você não está sendo obediente a Deus, que usa o pastor como seu instrumento, mas não está sendo. Aí vem os problemas conjugais, não sabem resolver, relacionamentos com o filho não sabem resolver. Claro, não vai saber, ele tem a base para se orientar e não utiliza, como é que vai saber? Aí vai pegar a ideia de um ou de outro, sei lá, quem sabe, tem até isso eu espero que não, né? Quem sabe alguém até se aconselhando com um pai de santo por aí, sei lá. Eu já não duvido mais nada. Então, a vida é assim, gente, não adianta, desde lá aquele povo obstinado, continuamos esse povo obstinado, e sempre tendendo a não cumprir a palavra de Deus. Mais alguma participação, minha gente? Sim. Como escravos no Egito, eles estavam acostumados a ter uma variedade maior de comida ou comer sempre a mesma coisa? Eles tinham, interessante isso. Não faltava comida para eles no Egito, não. Inclusive, lá mesmo, naquela terra que foi destinada para eles lá no início, era como se fosse deles. José praticamente, nós vimos aqui, José praticamente comprou todas as terras do Egito, ficou sendo do rei praticamente todas as terras. E as pessoas estavam morrendo de fome. Davam o troco, comida pela terra. Nós vimos já isso aqui. Aí, onde José escolheu para colocar a nação dele, por quê? Porque era um povo que mexia com gado. Lá estava, eles tinham gado, eles tinham os bodes, sei lá, cabra, dizer, sei lá, o gado deles lá na época. Eles tinham ali, tinham fartura. Deve ter sido complicado começar a manada. Mas se Deus tivesse deixado que nós comêssemos um pouquinho desse maná hoje, a gente queria sempre dele, sabe? É igual o chinês e o brasileiro para arroz, e o maranhense para arroz. Falta tudo, não pode faltar arroz não. E arroz, um limãozinho, pronto, acabou. Mais alguma coisa, gente?
ficar em pé. Pode conseguir terminar no meio-dia, olha. Legal.